Boa noite, meus amados irmãos em Cristo. Sejam todos bem-vindos a esta sala que eu chamo de espiritual. Porque eu daqui, você daí, outros de outro local. Mas espiritualmente eu vejo você aqui comigo. E assim, se você é uma pessoa que vive em graça, já conhece que você é uma pessoa espiritual, você também se sente que eu estou aí com você. Então eu agradeço a todos que têm aberto essa sua porta para que eu entre nessa noite na sua casa, assim como no domingo, né, também, para juntos nós participarmos desta palavra, uma palavra libertadora, uma palavra sem braganha, sem troca, sem medo. Ao contrário, a palavra, o Evangelho de Cristo, ele não põe medo, ele tira o medo. Então, meu amado, eu convido você para assistir, para ficar nesse vídeo aí até o fim, porque o que nós vamos participar hoje é de grande importância. É derrubar por terra tudo aquilo que nós aprendemos dentro de uma chamada igreja, que não é igreja, é um açarpão de prender homens. Então sejam todos bem-vindos a esta sala, eu prometo ser breve hoje, né? Eu convido você a ficar e convido você a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Convidar pessoas para assistir esse vídeo. Um vídeo libertador, um vídeo que vai ao contrário do que nós ouvíamos dentro de uma chamada igreja. Esse é o Evangelho de Cristo. Se você não conhece, fica aí para você conhecer. Então eu vou pedir para você compartilhar no Facebook, no YouTube, Ed em Nova Aliança. Também se inscreva neste canal, é muito importante para mim que você se inscreva neste canal, porque você se inscrevendo, o canal vai crescer e o YouTube vai entender que outras pessoas precisam participar. E o YouTube sabe como fazer esse vídeo chegar até a essas pessoas. Então se inscreva lá no meu canal, Ed em Nova Aliança. Amém, meus amados? Agradeço a todos aqueles que já têm se inscrevido, né? E os novos que vão se inscrever agora. Também dê um like nessa página no Facebook, Ed do Teclado, né? Então vamos partir para a nossa homilia. Eu já falei, para você que está no Facebook, eu acho que já está aparecendo na sua tela. A salvação não é individual. Pronto, está aí. Quanto tempo você vive numa igreja, ou você viveu numa igreja, ouvindo os pastores dizendo que a salvação ela é individual. Não importa se seu marido não quis ir para a igreja, não importa se sua esposa não quis ir para a igreja. O importante é que você vá para a igreja, porque a salvação é individual. Não importa que seu filho não quer ir para a igreja. O que importa é que você vá para a igreja, porque a salvação ela é individual. Quantos de nós não já ouvimos falar isso? Quantos de nós? E nós líamos a palavra, mas líamos sem entendimento, sem prestar atenção no que nós estávamos lendo. E assim nós éramos enganados por esses cães. Amém, meus amados? Eu vou pedir, no nosso vídeo eu prometo que é curto, por isso que eu vou pedir para você nos suportar um pouco mais. Porque eu preciso dar um conselho para esses jovens que namoram hoje em dia. Bem, na minha dança por aí, né, ultimamente faz um mês e pouco que eu andei pelo Nordeste,
E nessa minha andança eu reencontrei, né, que eu já conhecia, eu reencontrei um casal de jovem. Eles já namoravam esse ano, né? Estou falando desse ano. Eles já namoravam por mais de 5 anos. E nesses 5 anos, a vida deles era no vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por que a vida deles era no vai e volta? Eu vou explicar, meus olhos, preste muita atenção. Isso serve para todos os jovens que namoram, crente e não crente. Meus amados, aí nesse casal, eu não posso falar o nome de nenhum deles, porque fica até um pouco meio chato. Eu não vou preservar até a cidade que eles moram. Porque é verdade que eu tive em Alagoas, mas eu tive em várias cidades em Alagoas. Amém? Então, esse casal que eu estou me referindo, que já namorava mais de 5 anos, ia e voltava, o rapaz, ele não era crente. E a moça era crente evangélica, né? Por isso que eu falo, eu sempre tive na minha consciência, e eu já cheguei até a falar para as pessoas, e hoje, até hoje mesmo eu falo, se você é uma pessoa evangélica, não namore uma pessoa que não é evangélica. Se você não é evangélico, não namore pessoas que é evangélica, porque isso aí vai dar uma confusão tremenda, meus amados. Não porque Deus tenha a ver alguma coisa com isso, mas é o que foi ensinado a eles, o que o pastor ensinou a eles. Entendeu? Então o que acontece? Esse casal, ele tinha sua vida, até vida conjugal ativa, né? Namoros, mas tinha uma vida conjugal ativa. Só que o rapaz não era crente. E a moça, sendo evangélica, ela gosta, eu creio que até hoje ela gosta, né? Ela mesmo conferiu, ela não falou para mim, mas falou para alguém, que gosta muito dele, mas só que ele não quer casar. Ele não quer casar. Então, o que é que ela tem aprendido de cima do altar? O que é que ela tem ouvido de cima do altar? Que o casal, ele tem que casar e que eles não podem ter relações sexuais antes do casamento. Da onde eles trouxeram isso aí? Da onde os pastores trouxeram isso aí e ensinou para a igreja? De Roma. Da igreja de Roma. Foi Roma, a igreja de Roma, que inventou esse balaio de gato. Deus não tem nada a ver com isso, meus amados. Então, para você, moça que está namorando, você gosta do rapaz, o que é que você tem que pôr na sua consciência para poder você casar com ele ou viver com ele, né? Se é que um dos dois não quer casar. Então, o que é que conta verdadeiramente na vida de um casal? A fidelidade, o amor. Isso conta na vida de um casal. Um documento com o nome de registro de casamento, isso não vai fazer diferença na vida de ninguém, meus amados. Então você que quer casar, namora há muito tempo, você tem que chegar, por exemplo, se um não quer casar, tem que chegar para aquela pessoa que não quer casar, mas você promete ser fiel a mim, nós vamos viver junto. Você promete ser fiel enquanto nós vivemos, nós vamos viver junto. Papel não vale nada. Isso não quer dizer nada, meus amados. Então, se a pessoa concorda em ser fiel, em amar, qual é a diferença que vai fazer um papel? Qual é a diferença que vai fazer você chegar até a frente de um pastor no dia do casamento?
Porque eu conheço pessoas que já passaram por isso, pessoas que namoraram tempos, anos, pessoas que namoraram anos, viveram junto anos, e chegou um tempo porque o pastor cobrava aquele casal, porque se eles não casassem, não podia participar da tal Santa Ceia. Minha amada, se você está me ouvindo, talvez essa carapuça venha cair na sua cabeça assim, ó. E se essa carapuça está caindo na sua cabeça, é com você que eu estou falando. Você jovem, você moça, você que é a moça lá de Alagoas. O estado eu posso dizer, né? Eu tive em várias cidades naquele estado. Então, moça, o que leva em conta é a fidelidade. Se a pessoa vai se comprometer em ser fiel a você, que essa pessoa vai se comprometer em lhe amar. Porque eu conheço casais que viveram junto por anos e o pastor cobrava, eles não podiam participar da tal Santa Ceia. Que isso, meu amado, você, minha amada que está me ouvindo, isso é um livramento para você, porque não existe dentro de uma chamada de igreja, não existe um momento mais diabólico do que na hora da Santa Ceia, da chamada Santa Ceia, o momento mais blasfemador em que os crentes blasfemam de Cristo. Você quer saber essa hora? É a hora da Santa Ceia. Ali na Santa Ceia, meus amados, ali ocorre toda a situação de blasfema contra Cristo. Naquele momento eles dizem que Cristo é mentiroso. Naquele momento diz que Cristo não morreu, não ressuscitou. Naquele momento eles dizem que a morte da cruz não valeu para nada. Essa é a verdade e a situação de quem pratica Santa Ceia. Então, minha amada, você que me conhece, eu tenho você várias vezes, nem todo dia você participa desta pregação, mas eu já vi você participando desta pregação. Se você gosta desse rapaz, mesmo, um amor que vale a pena viver juntos, minha amada, desde 4 anos atrás eu tive nesta cidade, e eu já conheci o namoro de vocês, e na minha mente, eu sempre quis dar uma palavra sobre isto, mas só essa semana, uma voz no meu ouvido falava, do que serve, para que serve um registro de casamento, meus amados? Para que serve? Você deixa de viver com quem você ama, porque o rapaz não quer casar diante do pastor, para que esse pastor lidere você para participar da Santa Ceia, que não é Santa Ceia. Minha amada, eu vou fazer umas perguntas, se você souber me responder, eu digo para você não casar, não viver junto com esse rapaz, que ele já declarou que não quer casar. Ele quer viver junto. Porque eu acho que ele tem consciência o quanto de trabalho se dá para desfazer um casamento no papel. Então, minha amada, eu vou fazer umas perguntas. Isso serve para você, serve para outras pessoas que estão na mesma situação. Eu conheci um casal que viveram junto por vários anos, e o pastor cobrando o casamento para que liberasse eles para participar da Santa Ceia. Se casaram, gastaram uma fortuna no casamento. Depois de um ano o casamento estava acabado. E aí? Aí eu vou fazer as perguntas. Se você que está nesta situação souber me responder a resposta dessas perguntas, não case ou não viva com essa pessoa que você ama, só se case com a pessoa que queira se casar realmente com você,
diante de um pastor, chamado pastor que não é um pastor. A primeira mentira já começa no pastor, porque não existe pastor, o nosso pastor da igreja de Cristo é Cristo, não existe outro. Então a primeira mentira já começa aí. E eu vou fazer as perguntas antes que eu esqueça. E para nós começar a nossa homilia aqui. Aonde foi que Abraão se casou? Qual foi o cartório, qual foi a igreja que Abraão se casou? Viveram felizes, mesmo não tendo filhos, mas viveram felizes, vieram ter filhos nos últimos anos das suas vidas. Mas aonde Abraão se casou? Cadê o registro de casamento de Abraão? Cadê? Você sabe, minha amada, eu queria que esse vídeo chegasse até você. Eu não estou vendo você daqui. Quando você está assistindo, eu vejo você daqui. Ou então, posteriormente, se você acessa o vídeo, eu também vejo que você acessou o vídeo. Mas eu gostaria que esse vídeo chegasse até você, né? Cadê o registro de casamento de Moisés? Aonde? Qual foi o cartório que Moisés casou? Olha que Moisés era um legalista. Ele que recebeu esse legalismo para passar para os hebreus. E cadê o registro de casamento de Moisés? Cadê? Cadê o registro de casamento de Josué? Todas essas pessoas foram felizes da vida nos seus casamentos. Ao contrário daquelas pessoas que faz questão de casar no papel, mas muitos deles não duram 6 meses. Para essas pessoas faz questão de casar no papel. Eu tenho uma irmã que viveu 30 anos com o marido dela. Vive felizes da vida. E aí? Você quer viver feliz da vida? Morando junto com a pessoa? Ou você quer viver brigando e no vai e vem? E tendo um registro de casamento na mão? Para que serve isso? Bem, eu registrei aqui 3 pessoas que viveram, a Bíblia mostra isso, né, que eles viveram felizes, sem ter um papel nas suas mãos. Porque o casamento da antiguidade eram os próprios pais que faziam. Não era um casamento, ele chamava as pessoas, amigas, parentes, para se declarar a partir daquele dia. De hoje em diante, se você vê minha filha de beijo, desabraço com fulano e tal, hoje eles têm a minha bênção para fazer isso. Esse era o casamento da antiguidade. Mas depois que a igreja de Roma botou a mão nisso aí, virou o que nós vemos hoje. Casamento não dura mais com papel, quanto mais tiver papel não dura mais. Se viver amaziado, né, que nem diz a história, ainda dura uns anos. Mas se tiver papel, a maioria deles ultimamente tem acabado por menos de 6 meses. Amém, meus amados? Pense nisso. Pense nisso. Vamos entrar na nossa homilia aqui. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Segundo Timóteo, no capítulo 1. Do capítulo 1, no versículo do 8 ao 10. Versículo 8. Meus amados, preste muita atenção no que você vai ouvir nessa noite, né? Aí, até o que nós vamos pregar nessa noite, serve de explicação para o que eu acabei de falar aqui, né?
Esse legalismo que inventaram por aí, que a igreja de Roma inventou. E os crentes abraçaram isso. Aí depois, quando eu chego aqui nessa tela, dizendo que a igreja evangélica é as filhas queridas da igreja de Roma, eles querem bater em mim. Mas fazer o que se eu estou falando a verdade? As igrejas evangélicas seguiram todos os ensinamentos da igreja de Roma e não querem ser filhas da igreja de Roma. Então vamos aqui. Nosso tema é esse: a salvação não é individual. Isso eu ouvi muitas as vezes dentro da igreja que eu vivia. E falei também, eu ouvi e falei, porque os crentes, eles falam aquilo que ele ouve do pastor que está lá em cima do tal altar, que não é um altar, é um picadeiro. Então a igreja aqui na frente, ele sai falando, espalhando pelas ruas o que eles ouviram lá em cima. Porque era o que eu ouvia lá em cima que eu saí espalhando pelas ruas. Amém, meus amados? Então vamos aqui. Versículo 8, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, do 8 ao 10. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Paulo pregando, ensinando a Timóteo, para ele ensinar as igrejas, né? As igrejas, eu digo vidas. Testemunho do nosso Senhor, e nem do encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo, versículo 9, segundo que nos salvou e nos chamou. Preste atenção, meus amados. Quantas vezes você não leu, ou quantas vezes você leu, né? Não leu, você leu. Quantas vezes você leu essa passagem, mas com os olhos vendados, você nunca entendeu nada. E eu vou repetir, versículo 9, que nos salvou e nos chamou, preste atenção, no coletivo. A palavra nos, ela está no coletivo ou está no singular? Está no coletivo. Então a palavra não está aqui, ó, me salvou, me chamou, né? Me salvou, me chamou. É isso que está escrito na sua Bíblia? Com certeza não. É nos, no coletivo. No coletivo. Nos salvou e nos chamou. Então, todos aqueles que ele salvou, ele chamou. Amém, meus amados? No coletivo. Não é me, é nos. No plural, no coletivo. Preste atenção que não acabou não. Nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas, no coletivo, as nossas, não é é as nossas, no coletivo. Então, meus amados, salvação, ela não é individual. Salvação eterna, preste atenção, se eu explicar bem nos meus detalhes,
salvação eterna, ela é no coletivo, ou foi, né? No coletivo, não é no individual. Agora, a salvação metanoia, essa é no individual. A metanoia, sim, a salvação da metanoia, essa é individual. Um vai se libertando hoje, outro se liberta amanhã. Isso tudo no individual. Mas a salvação eterna é no coletivo. E não acabou não, vamos ler, vamos ler até o 10, né? Até o 10, estamos no versículo 9 ainda. Segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Não se vê que o Evangelho de Cristo, ele vai na contramão dos evangélicos. Vai na contramão. A sua própria, a vontade de Cristo, segundo a sua própria determinação. Não precisou o pastor dizer, você quer aceitar Jesus? E eu dizer, eu quero. Eu quero. É isso que precisou? Não, aqui está dizendo que foi segundo a determinação dele. Ele quis, ele fez, ele pode. Né? Ou o contrário. Ele pode, ele quis, ele fez. Amém, meus amados? Amém. As suas obras, mas conforme a sua própria determinação. E não acabou não. Determinação e graça. É isso que está escrito na sua Bíblia, igreja. É ni ou é nos? É nos. É no coletivo. É no coletivo. Nos foi dada, preste atenção. A nossa, isso é importante demais para uma pessoa só. Por isso que foi no coletivo, né? Porque isso é importante demais quando você aprende essas coisas aqui, meus amados. Quem nos chamou no coletivo com a santa vocação, né? não segundo as nossas obras. Não. Porque se dependesse do pastor dizer, você quer aceitar Jesus? Eu quero. Já dependia de mim. A obra era minha. Eu quis. Mas aqui não tem o querer do homem. Ele quis, ele fez. Mas infelizmente dentro dessas igrejas por aí, é o homem que quer. Por isso que eu digo, você me perdoe, mas a palavra é grossa. É que eu sou grosso mesmo. Por isso que esse Jesus pregado, criado, pintado dentro dessas igrejas, eu cago na cabeça dele. Agora o da Bíblia eu respeito. Amém? Mas não acabou não. Mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo, desde o dia que o pastor perguntou, quem quer aceitar Jesus? Eu. Parece aquelas sapos lá da água, da lagoa, né? Eu. Que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Então, para você que ainda é um crente, se você não foi salvo, esquece. Você pode até não ter se libertado,
A sua salvação, metanoia, pode não ter chegado esse dia. Mas no dia que chegar esse dia, da tua mente se libertar, da tua mente se abrir e você enxergar a salvação que nos foi dada antes da fundação do mundo, você vai sair que nem louco por essas ruas por aí, dando glória a Deus. Amém, meus amados? Desde os tempos eternos, versículo 10. Vamos ler até o 10. Versículo 10. Manifestada, né? Manifestada, não vai se manifestar, não vai. Então, se você não foi salvo, aceite a tua derrota. Você tem que aceitar mais a sua derrota. Se você não foi salvo, você não é mais. Nos tempos eternos, e manifestada agora hoje que eu estou falando, ou nos tempos de Paulo? Nos tempos de Paulo, pelo aparecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, Cristo Jesus. Foi nesse tempo, ele vai se manifestar de novo, meus amados, pelo amor de Deus. O que foi feito da teologia desses pastores? Qual o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual só destruiu, o qual não só destruiu a morte, e não é a morte dessa carne, aqui está falando do Espírito. Paulo está falando essa terminologia, é por conta disso que os pastores hoje, os crentes hoje, quando morre um crente, eles dizem que não morreu, está dormindo. Espírito não dorme, foi a carne que morreu. E antes de Paulo, antes de Cristo, o espírito ficava preso na cova. Como o espírito ficava preso na cova, Paulo está usando essa terminologia que venceu a morte, aqui, pelo aparecimento de Jesus, o qual nos destruiu a morte que prendia o nosso espírito na cova. Foi essa morte aí. Hoje a morte não tem mais esse poder. Destruiu a morte. Como trouxe à luz agora o entendimento, no tempo de Paulo, como trouxe o entendimento agora, é o que o povo crente tem que entender, tem que chegar para eles, não é salvação eterna, é trazer a luz a esse entendimento, que eles foram salvos antes do tempos eternos. Amém, meus amados? Nos trouxe luz à vida, a imortalidade, não da carne, mas do Espírito. O Espírito agora, ele não vai ficar preso numa cova. Paulo usou a terminologia dormir, mas a palavra certa é preso na cova. A morte tinha esse poder de prender o nosso espírito na cova. O corpo, a carne se acabava e o espírito ficava preso. Luz, a imortalidade, mediante o quê? O Evangelho. O Evangelho é a palavra de luz para nossas vidas. Os crentes não querem saber de Evangelho. Os crentes querem saber de Moisés. E Moisés não tinha essa luz. O ministério de Moisés era um ministério de treva, de escuridão, de morte, de condenação. Mas o ministério de Cristo é um ministério de luz. E essa luz está onde? Na sua palavra, no Evangelho.
que os crentes não querem nem saber, principalmente os pastores, né? Os pastores não querem nem saber do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo liberta, o Evangelho de Cristo ilumina os caminhos. E o que os pastores querem é que você fique na escuridão, sem saber para onde você vai, sem entender nada. Amém? Se eu leio 11 ou não? Não. Vamos para Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2, versículo 14. Um versículo só. Visto que, pois, que os filhos, preste atenção, o problema é que a igreja ela não sabe discernir o que é filho de Deus e o que é filhos do homem. Jesus de Nazaré era conhecido como o quê? O filho do homem. Visto, pois, que os né? Tá no coletivo, os filhos têm participação comum de carne e sangue. Os filhos, o mesmo que aconteceu com Jesus de Nazaré, o Espírito que estava no céu desceu e participou de carne aqui nessa terra, né? Quem? Os filhos de Deus ou os filhos dos homens? Os filhos de Deus, que é os espíritos. Esses têm comunhão, participação comum de carne e sangue, como aquele Espírito que estava em Jesus de Nazaré, o Cristo. Amém, meus amados? De carne e sangue, destes espíritos, desses filhos, desses espíritos, também ele quem? Deus, ele, igualmente, se eu volta a fita, volta a fita. De sangue, carne e sangue, destes também, ele quem é? Ele aqui, Jesus de Nazaré. Também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse. Se Jesus de Nazaré, se não fosse o corpo de Jesus de Nazaré, não podia ter acontecido o que aconteceu, né? O pagamento das dívidas dos judeus, que não eram nossas, eram dos judeus, o cumprimento da lei, que era a carne que tinha que cumprir, não era o espírito, era a carne. Aí está dizendo aqui, sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esse do grego aqui é diabolos, né? Eu não estudei grego, mas Satanás e diabo quer dizer algo que está contra, algo contra, o contrário, né? É um adjetivo contrário, tanto Satanás como o diabo. É um adjetivo contrário, um assunto contrário. Jesus chamou Pedro de Satanás, porque Pedro estava com um assunto contrário ao que ele estava falando. A saber, o diabo. Vamos ler o 15? Não, era só o 14 mesmo. Eu vou ler o 15, porque esse 15 também está muito bacana, né? Poder do diabo, versículo 15. E livrasse, né? Esse que livrou do poder do diabo, livrasse todos, que pelo pavor da morte, porque quando morria, ia ficar preso na cova. Pelo poder da morte. Estava sujeito à escravidão por toda a vida. Então, se Cristo não vem, ainda hoje continuava. A pessoa morria
e o espírito ia para a cova, junto com aquele corpo fedido ali. Essa era a situação de antes de Cristo, meus amados. Efésios, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, no capítulo 1, no versículo 3 ao 5. Versículo 3. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos, no coletivo, não sei como uma pessoa estuda anos afora fazendo uma teologia e não sabe a diferença de me e de nos. Não sabe. Porque se ele soubesse, ele ensinava direito para a igreja. Que nos, no coletivo, que nos tem abençoado no coletivo. Então Deus pagou toda a promessa de uma vez só para todos. Basta você receber. Você crê e receber. Se você crê, você recebe. Se você não crê, você não recebe. É essa a diferença. Abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Não é apartamento, não é carro novo, não é Ferrari, é espiritual. Nas regiões celestiais onde nós vivemos. Amém? Versículo 4. Assim como nós, no coletivo, nos escolheu, não é me escolheu, é nos escolheu. Como nos escolheu nele, antes, quando foi Jesus? Cristo, você me escolheu. No dia que o pastor perguntou quem quer aceitar Jesus, eu só vi aquela errando da lagoa. Aí o pastor dizia, então vem todos aqui na frente. Aí eles diziam, não pastor, fica aqui mesmo. Aí não serve, tem que vir aqui na frente. Meus amados, eu quero morrer quando eu lembro disso. Eu comi de sangue com esse caroço todo aí. Me escolheu nele antes da fundação do mundo. Os pastores querem morrer do que pregar isso para a igreja. A igreja não pode entender isso aqui. A igreja não pode ouvir isso aqui. Antes da fundação do mundo, para sermos, pastor, igreja, se acorda, sermos no coletivo, não é no individual, é no coletivo. Sermos santos no coletivo, santos e irrepreensíveis. Perante quem? Perante Ele. Foi isso que Ele fez. Foi essa obra que Ele fez que a igreja nunca pode... Nego aí com 60 anos de igreja, nego aí que jubilou numa igreja e não sabe disso. Não aceita. Não aceita. Perante Ele. E em amor. 5, vamos ler os 5, vamos, até os 5. Nos, de novo, nos, está no coletivo, não é me, não é me, é nos, no coletivo. Nos predestinou. Os pastores querem morrer do que ensinar isso para a igreja. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, adoção de filhos no coletivo, de novo, no coletivo, filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito de sua vontade. Não é, abra para o teu coração. Jesus está batendo. Jesus é educado. É isso que nós ouvia dentro desses açarpão
segundo o beneplácito da sua vontade. Foi Ele que quis, não é eu. Mas dentro dessas igrejas aí, tudo é eu, tudo é eu. Parece aquele sapo também, né? Eu orei, eu jejuei, eu fiz um voto, eu fiz uma campanha, eu. Parece aquele sapo. Abra sua Bíblia aí. Agora, a salvação mental é individual. A cada dia alguém vai se libertando, né? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos, no capítulo 12. Já estamos terminando. Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, é na mente. Agora sim, agora a salvação mental, a salvação metanoia, agora é individual. Então, se você lê, você ouve e você pensa, aí você vai se libertar. Não é no coletivo. O que você pensa não é obrigado a pensar. Você pensa e eu penso. Então, a salvação mental é no individual, mas a salvação eterna foi no coletivo. Amém, meus amados? Agradável a Deus que nos culto racional. 2, e não vos, olha o coletivo de novo, e não vos conformeis com este século. Que século? Esse século que nós estamos vivendo hoje, ou o século que Paulo vivia e aquele povo todo vivia? Aquele século lá que Paulo vivia e todo mundo vivia lá. Mas transformai-vos é você, no seu dia a dia que você vai transformar você, não é o século, é você. Transformai-vos, transformai-vos pela renovação da sua mente, no individual. Da sua, não é da vossas mentes, não, é da sua mente. Cada um vai ter que raciocinar o que ele lê e o que ele ouve, para então ele ser salvo metanoiamente. Amém, meus amados? Na mente, para que experimenteis qual seja a boa, aí sim, quando você raciocina, quando a sua mente é salva, você vai conhecer a boa e agradável graça de Cristo. Amém? Hoje mesmo, alguém se lembra aí, quando eu disse que no dia, na véspera de Natal, eu fui até o centro aqui da minha cidade, e o meu celular ficou mais de 1 hora no suporte da moto, e quando eu voltei ele estava lá. Hoje aconteceu de novo. Não durou tanto tempo, eu acho, foram uns 20 minutos. Eu encostei a moto, entrei num cartório, e quando eu bato no peito aqui, cadê o celular? E olha que tinha gente do lado, ó, viu quando eu encostei a moto, viu quando eu saí. E essa pessoa também estava, quando eu voltei a pegar o celular que estava lá, ele estava lá. Entendeu, meus amados? Isso é graça de Cristo. Quando nós perdemos, a graça funciona assim, meus amados. Quando nós perdemos o controle horizontal, aí desce o vertical. Quando o controle vertical desce, pode estar milhões de ladrão ali em volta, nada acontece. Porque o poder está no vertical.
É você perder o controle. Que eu esqueci o celular na moto, eu perdi o controle horizontal. Mas logo desceu o controle vertical. Amém, meus amados? Paz e graça eterna a todos. Amém. Experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém, meus amados? Aí quando você vive em graça, você vive experimentando de tudo. E essa experimenta. Deus esqueceu o celular na moto, já virou uma rotina já na minha vida. Meu Deus, não permite. Se o Senhor não agir no vertical, se Deus não agisse no vertical, o que seria de mim? Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Efésios novamente. Efésios, no capítulo 4. Tem mais vezes outra passagem só. Capítulo 4, 22 e 23. 22 e 23. 22. O sentido de que, quanto ao trato passado, o tempo dos espíritos, o trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe. Então essa carne se corrompe. O Espírito de Deus não tem como se corromper. Por quê? Porque Ele trouxe isso do Pai. Apesar de Deus estar nos céus, e Ele está em nós, Ele não pode se corromper. Porque Ele trouxe do Pai isso. Agora essa carne, não. Essa carne não foi Deus quem fez. Quem fez essa carne foi João Teles da Silva e Josefa Maria da Silva. Isso é obra deles, não é de Deus. Que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Versículo 23. Vos, no coletivo, vos renoveis no Espírito. No Espírito, renovei no Espírito. O Espírito não se corrompe. Porque a salvação do Espírito ele já trouxe do Pai. Essa garantia ele já trouxe de lá. Então o Espírito não pode se corromper, não tem como se corromper. Quem é que se corrompe? A carne. Amém? No Espírito do vosso entendimento, Agora, se eu não tenho entendimento, eu me corrompo. Eu vou ler o 24. E vos revistais, E vos, no coletivo, e vos revistais do novo homem, criado, o quê? Criado segundo Deus. O Espírito foi segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Esse é o Espírito, esse é os filhos de Deus. Mas essa carne não é filha de Deus. Amém, meus amados? 1 Tessalonicenses, para nós encerrar. Abra aí sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, para nós terminar hoje com todas as sortes de bênção. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 15. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito ao que dormem. Com respeito ao que dorme. Só Paulo usou essa terminologia. Não é que o Espírito dorme. Espírito não dorme. Espírito não come. Espírito não bebe. Agora, como o Espírito ficava preso junto a um corpo morto, aí Paulo usou essa terminologia. Aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança.
esperança. Os filhos do iníquo não tinham esperança. Por exemplo, Faraó. Foi Deus que fez Faraó. Mas fez para quê? Para que ele usasse o que ele usasse em Faraó, o que Deus usou em Faraó, ele não podia usar em Moisés nem em Arão. Porque Moisés e Arão não eram vasos da iniquidade. Mas Faraó sim. Amém? E outros, Adão sim. E outros, Caim sim. E vai indo. A experiência. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, presta atenção, meus amados. Aqui precisamos analisar esse versículo aqui. É que agora eu li essa parte aqui, esqueci o versículo, mas eu vou dar só uma introdução, que a ficha vai cair na hora. Quem ressuscitou? Foi Jesus que ressuscitou? Jesus não ressuscitou. É um outro vídeo, é outra pregação. Quem ressuscitou Jesus foi Deus. Deus ressuscitou Jesus. Jesus não ressuscitou. Amém? Nós pregamos sobre isso outra hora. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deus ressuscitou, vou dar mais trocadinho. Deus ressuscitou Jesus e junto com ele trouxe alguém? Trouxe. A história conta que, acho que foi visto, se não me engano, uns 500 lá andando por Jerusalém. No coletivo. Viram os 500. Está onde? No coletivo. A ressurreição também está no coletivo. Amém, meu Deus. 15, vamos ler até o 15, para não encerrar. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, nós quem? Eu, você, ou Paulo e aquele povo? Nós, os vivos, Paulo era novo ainda, e Paulo não estava profetizando aqui. Meus amados, Paulo não era profeta, Paulo era um apóstolo. Apóstolo é apóstolo, profeta é profeta. Paulo não estava profetizando, Paulo estava vendo as coisas acontecendo. E uma das maiores delas foi a profecia que Jesus disse: eu vou voltar nesta geração. Uma geração tem 70 anos. Então, se ele não voltou, ele é um grande mentiroso. Até Paulo também está crendo numa pessoa que não tem o mínimo de credibilidade. Mas acontece que ele voltou. Ele voltou no ano 70. E Paulo estava vendo aquilo se aproximando. No ano 68, 50, aqui estamos no ano 50. No ano 50, faltava 20 anos, Paulo novo, né? Paulo crendo, eu vou alcançar a volta de Jesus. Os que morreram vão ressuscitar primeiro do que eu. Vai ser a palavra ressuscitar, a palavra quer dizer tomado à força, tomado da morte. A morte não ia ter mais poder sobre a vida deles, espiritualmente, né? Então, isso quer dizer, então Paulo diz, os que estão mortos, os que já estão lá na cova, esses vão ressuscitar primeiro. E nós, ele também vai tomar a força, o nosso espírito. Agora, nós não pertencemos mais à morte, nós pertencemos a quem? A Cristo. Amém, meus amados? E ressuscitar
ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na sua companhia os que dormem, os que já morreram, os que estão lá na cova. Não é que morreram, estão lá na cova. Amém? 15, vamos ler o 15, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficamos até a vinda. Paulo apostava tudo que ele tinha, como ele ia alcançar a volta de Jesus. Até a vinda do Senhor, de modo algum precedemos os que dormem, precedemos os que estão lá na cova. Eles vão ser primeiro. De modo algum, nós vamos ser primeiro. É eles que vão ser primeiro. Nós vamos ser tomados da morte, desse poder da morte. A morte não vai levar nós mais para a cova. Os que dormem. Vamos continuar, senão nós não vamos, porque eu falei que a nossa palavra ia ser curta hoje. Então, meus amados, está aqui a palavra que nos salva da mente, né? A palavra que salva mentalmente, metanoia. A salvação da mente, ela é individual, mas a salvação eterna, você leu junto comigo, ela é coletiva. E no passado, viu? Antes da fundação do mundo, que jamais os pastores querem que a igreja entenda isso. Amém? Então sejam todos bem-vindos a estas lições que nos faz crescer em Cristo, que nos liberta, amém, meus amados, que nos dá segurança, nos traz certeza. Essa palavra, a graça de Cristo, ela não nos traz esperança, ela nos traz certeza. Certeza não é esperança. Esperança é algo vago ainda, né? Eu aposto na Mega Sena, estou esperando ganhar. Se eu não ganhar, a vaca foi para o brejo, mas eu estava na esperança. Essa palavra não. Ela traz a certeza. Ela traz a certeza. Amém? A certeza do que é sua salvação eterna e a certeza da sua salvação metanoia, que se não acontecer na mente, não vai acontecer mais em lugar nenhum. Amém? Então é isso aí. Paz eterna, que vocês não tem como, meu amado, não tem como não ser abençoado nesta palavra. Não tem como. Porque a bênção ela é espiritual. Aquilo nem Paulo, nem Jesus, nem Cristo nunca lhe prometeu Ferrari, prometeu bênção espiritual. Então não tem como não ser abençoado aqueles que vivem na graça. Amém? Paz eterna e até domingo às 19 horas. Amém? Fica com Deus.